Fala galera, bom dia, tudo bom? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje, infelizmente, nossa aula vai ser gravada, porque, como vocês repararam, na semana passada eu não fui dar aula, eu não estava me sentindo bem. Comecei na terça-feira, de madrugada, de manhãzinha, assim, a ter alguns sintomas relacionados à Covid. E para garantir a minha segurança, a segurança de toda a comunidade escolar, né, cumprindo os protocolos, eu estou isolado. Não posso dar aula presencial. Venho me sentindo um pouco melhor. Essa semana eu fiquei com muita dor de cabeça, um pouco de diarreia, um mal-estar, assim, corpo bem pesado. Ficar indo e vindo, mas não tive febre. Espero que continue assim, espero que eu continue me sentindo, me recuperando aos poucos. E por conta disso a aula vai ser gravada, tá certo? Eu vou passar pro próximo slide para a gente dar continuidade na nossa matéria, tá bom? Então, galera, a gente vinha falando aqui no nosso sétimo ano sobre as diferentes formas, né, de regionalizar. O que, que é região, o que é regionalizar. E dentro disso, a gente falou também que o Brasil, como a gente conhece hoje, ele não foi sempre assim, né? As divisões dos estados, as divisões das regiões, né? Teve todo um processo geográfico, histórico, que fez com que a gente chegasse hoje, em 2021, como nós somos enquanto país, enquanto nação, enquanto território, certo? Então a gente vai conseguir, através dessa aula de hoje, compreender um pouco desse processo que fez com que chegássemos territorialmente como somos hoje em dia. Beleza? Eu vou passar aqui o slide. Nessa imagem aqui, o que mais chama a atenção de vocês? Assim, né? O que mais me chama a atenção aqui, né? Tem as caravelas, né? Que para mim representa os portugueses, né? Chegando aqui no Brasil. E pessoas cortando árvores aqui. E essas pessoas não têm a fisionomia de um indígena brasileiro, né? Mas me parece a fisionomia dos colonizadores, dos portugueses, né? E eles estão derrubando todas as árvores. E essa árvore é o que a gente chama de pau-brasil, né? Que foi uma das primeiras formas de exploração dos portugueses aqui no território atualmente conhecido como Brasil, né? A primeira forma de enriquecimento da colônia no Brasil, quando eles chegaram aqui nas terras indígenas, hoje conhecidas como terras brasileiras, como o Brasil, foi a derrubada do pau-brasil, né? Essa matéria vegetal, né, dos troncos do pau-brasil, eles foram responsáveis por esse início desse processo de colonização e territorialização dos portugueses aqui no Brasil, beleza? Nesse início, né, a gente coloca aqui, só uma satisfação aqui para vocês, esse material, eu já até falei com vocês sobre isso no ano passado, né, que se vocês entrarem no site da Secretaria Estadual de Educação lá de Pernambuco, vocês vão encontrar muito material interessante. Tem tanto para professor quanto para os alunos, né? E eu peguei esse material aqui, eu fiz uma adaptação desses slides para mostrar para vocês. Tem muito material muito bom, muito completo. Eu indico vocês aí, eu não sei o site certinho, o nome certinho, mas se vocês colocarem no Google a Secretaria de Educação de Pernambuco, vocês vão ter acesso ao site, vocês podem entrar lá e pesquisar. Tem muita coisa muito boa de todas as matérias, beleza? Trazendo aqui então, esse início, né, a formação do território brasileiro, ela é resultado de um processo de expansão que começou com a chegada desses europeus, né, precisamente pelos portugueses, né, que foram os primeiros povos europeus a chegarem aqui e ocupar boa parte da América, lá no século XVI, 1500 e pouquinho.
beleza? Mas a gente sabe que essas terras já eram habitadas pelos povos indígenas, ok? Muito importante lembrar isso. E muitos desses povos indígenas, eles já tinham línguas, hábitos, costumes alimentares, tradições religiosas, já tinham uma série de costumes, de tradições diferentes desses povos colonizadores que chegaram aqui, né? E esses povos indígenas, eles foram chamados pelos portugueses de índios, ok? E esses povos indígenas, eles viviam em toda a parte do território, sendo a maior parte dele a, a etnia chamada de Tupi-Guarani, ok? Aqui a gente traz uma imagem mostrando um pouco da diversidade étnica que a gente tinha no Brasil no momento da chegada dos portugueses, né? Tinha os tupinambás, os tremembés, os potiguaras, tabajaras, caeté, tupinambá, tupiniquim, amoré, enfim, tem vários que eu nem estou longe de ter decorado todos os povos indígenas que tinham aqui no Brasil, e obviamente não tem a menor necessidade da gente decorar o nome dessas etnias, né? Somente saber que antes dos portugueses chegarem já tinha muita vida, já tinha muita cultura, já tinha muita tradição aqui nas terras hoje conhecidas como terras brasileiras, ok? E, como já falamos sobre isso, né, com o intuito, né, com o objetivo de ter mais controle sobre a população, controle sobre o território, sobre a terra, os colonizadores, eles dividiram esse Brasil, né, tão grande. Uma dessas divisões que foram feitas, né, foram as capitanias hereditárias, como a gente já falou, e a outra foi o Tratado de Tordesilhas, que ele delimitava o que era de Portugal e o que era da Espanha. Foi uma divisão do território, né, sob a responsabilidade de uma parte de Portugal e outra parte da Espanha. Ok? Ainda no século XVI, perdão, a ocupação portuguesa dessas terras que hoje compõem esse território brasileiro, ele se limitava à parte costeira, né? A parte litoral, litorânea desse Brasil, com a intensa exploração do pau-brasil, que tinha muita quantidade mesmo de pau-brasil em toda essa área costeira do Brasil. Ou seja, no começo, no século XVI, o Brasil ele começou a ser ocupado primeiramente pela parte litorânea, pela parte onde os portugueses chegaram, próximos à costa. E por conta de ter muita oferta de pau-brasil, que era uma madeira muito valorizada na Europa, eles se mantiveram por algum tempo somente aqui na parte litorânea do Brasil, certo? E além do pau-brasil, esse povoamento das terras brasileiras se iniciou também com a cana-de-açúcar, com os engenhos, né, que transformavam essa cana-de-açúcar, sobretudo no Nordeste brasileiro e no litoral paulista, né? E através desses engenhos, dessas plantações de cana-de-açúcar, que as primeiras vilas, que os primeiros povoados começaram a se fixar ao longo desse litoral, certo? A primeira fonte, como eu posso explicar, o primeiro material utilizado, né, foi a cana-de-açúcar e o pau-brasil, responsáveis por essa fixação dos povos ao longo do litoral, beleza? E as atividades açucareiras, né, que eram chamadas atividades decorrentes do plantio da cana-de-açúcar, da transformação da cana-de-açúcar em açúcar, né, ela foi ao longo de toda a costa brasileira. E a gente fala que a modalidade desse tipo de plantação era no que a gente chamava, deixa eu pegar minha caneta aqui, de plantation. De plantation. O que era a plantation? Era um tipo de produção baseado na monocultura e no latifúndio. O que é a monocultura? Mono vem de um tipo de cultura, um tipo de plantio. Era só feito um tipo de plantio, que era o plantio da cana-de-açúcar, através dos latifúndios. O que são os latifúndios? São as grandes propriedades de terra. São
grandes espaços de terra. Você pode plantar em minifúndios, que são pequenas propriedades de terras, ou em latifúndios, que são grandes propriedades de terra. No caso das atividades açucareiras no Brasil, elas eram feitas nos latifúndios, ok? E começou a se perceber uma grande dificuldade de se controlar esse território brasileiro, porque era muito grande, né? Vocês não, a colônia, os colonizadores, e Portugal, ela não tinha tanto controle sobre todas essas terras pertencentes aos colonizadores. E eles começaram a pensar, ou a gente povoa essas terras, ou a gente coloca pessoas, administra isso melhor, ou a gente vai perder, né? No início disso, arrendou-se para mercadores parte do litoral, né? Mercadores eram as pessoas responsáveis pelo comércio, pela comercialização, certo? E após isso já foram feitas e implantadas o que a gente já tinha visto, né? As capitanias hereditárias, a divisão do território brasileiro nessas linhas, né? Nesses grandes lotes de terra, né? Aqui, como aqui a gente vê no slide, elas tinham o objetivo de produzir e ocupar as terras. A produção econômica foi estimulada. Além da extração e comercialização da madeira, né, do pau-brasil, foram introduzidas outras atividades produtivas, como o plantio de cana-de-açúcar, como a gente acabou de falar. Essas atividades possibilitaram o surgimento de vilas, né? Porque vilas são pequenas cidades, pequenos povoados, porque quando a gente incentiva o comércio de determinada região, a gente atrai pessoas para essa região, atrai pessoas para essa localidade. E através do incentivo do comércio da cana-de-açúcar e do pau-brasil, a gente começou a atrair pessoas e atrair povoamento. Essas pequenas vilas começaram a aumentar, sendo assim mais fácil a administração dessas cidades, desses povoados, porque antes eram povoados ermos que não tinham pessoas, agora tem pessoas, tem olhos da colônia naquela local, ok? Aí as capitanias hereditárias, né, elas foram começando a serem feitas em 1530, justamente com o receio de que a área fosse invadida e ocupada por outros povos. Beleza? Já no século XVII, vocês estão percebendo que a gente está fazendo uma retrospectiva para tentar entender como o Brasil é hoje? Que atividades econômicas foram importantes ao longo da história do Estado brasileiro, do Estado-nação brasileiro, né? Desde 1500? Que atividades econômicas foram importantes para a gente entender o Brasil como é hoje? A gente começou aqui em 1500, né? Falamos do pau-brasil, da cana-de-açúcar, e agora a gente está aqui já no século XVII, começando a falar sobre a penetração, né, dessa inclusão da atividade pecuária no Brasil, né? E ela foi utilizada, como eu falei, o território brasileiro ele começou a ser ocupado pelo litoral. Quando a colônia, os colonizadores, a colônia não, perdão, os colonizadores começaram a ter um intuito de ir para o interior do Brasil, de adentrar para o interior do Brasil e não se limitar à exploração do litoral, foi aí que as criações pecuárias, o gado, começou a ser inserido no Brasil, ok? Ocuparam-se as áreas do interior do Brasil, onde as terras não eram propícias às lavouras de cana-de-açúcar, como, por exemplo, a região do semiárido nordestino, né? E assim surgiram os primeiros núcleos de povoamento do interior. Assim como também, além desses núcleos de povoamento, caminhos e estradas que serviam como vias de comunicação entre os núcleos mais importantes que vinham do litoral, ok? No século XVII também foram começadas a ser exploradas o que a gente chama de drogas do sertão, né? Que eram as especiarias que vinham da floresta amazônica, as ervas, os grãos, as plantas que vinham de dentro da floresta amazônica, certo? Chamadas de drogas do sertão.
O sertão, para eles, eram as florestas. Todas as florestas aqui no Brasil, eles chamavam de sertão. Por isso, as drogas do sertão, as especiarias, as ervas, os vegetais do sertão brasileiro. Ok? Isso ao longo de todo o século XVII. Né? Também continuando esse processo de entrada no território brasileiro, não limitando a exploração à costa brasileira. Ok? Já no século XVIII, dando prosseguimento a esse processo de colonização, de exploração, de escravização dos povos indígenas, dos povos negros aqui no Brasil, a interiorização se intensificou ainda mais, né, com a criação de gado. O que é gado? Né? São os bois e vacas na região sul e também com a descoberta de jazidas de ouro e diamante nas regiões, como a gente conhece hoje, de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Essa descoberta de ouro e diamante intensificou muito o processo de interiorização da colonização portuguesa. Repito, o que se limitava no litoral com a cana-de-açúcar e com o pau-brasil, começou um processo de adentramento. Eles começaram a explorar as partes centrais do Brasil, em decorrência da descoberta do ouro, do diamante e da criação pecuária e também com as drogas do sertão, as especiarias encontradas na nossa enorme e tão importante e que deve ser preservada floresta amazônica, certo? Dando prosseguimento no século XVIII, o governo português transferiu a capital para o Rio de Janeiro. Ele veio para o Rio de Janeiro, certo? E pela proximidade desses núcleos de exploração, o Rio de Janeiro ele ficava próximo de outros núcleos de exploração aqui em terras brasileiras, certo? Estradas e caminhos foram abertos também para levar a produção até os portos e o gado das áreas de criação para as áreas de núcleos urbanos, certo? E esse Tratado de Tordesilhas, que eu falei que dividia o Brasil, uma parte de Portugal e uma parte da Espanha, ele foi ultrapassado. Venceram essa linha imaginária e começaram a explorar outras terras, certo? E esse território brasileiro começou a ter a forma parecida com a forma que a gente tem hoje, certo? Quando a gente conseguiu ultrapassar esse Tratado de Tordesilhas, essa linha imaginária que dividia o Brasil entre Portugal e Espanha. Lá pelo século XVIII a gente conseguiu adentrar o território brasileiro de tal forma e explorar, fazendo com que o desenho do mapa do Brasil, que a gente entende como Brasil hoje, começasse a ser desenhado lá no século XVIII, desde então, ok? Quando a gente percebeu, a gente já estava consolidando o controle da coroa portuguesa sobre o território brasileiro, né? Nessa época que se iniciou a exploração de ouro, tudo isso por causa da diminuição do tráfico de escravos por conta da Holanda, né? Que começou também a investir na escravização das pessoas e diminuiu o quantitativo de escravos aqui no Brasil, certo? E os jesuítas, eles tiveram um papel importantíssimo com a criação de aldeias, transformando-a em povoados, com a dominação dos indígenas por meio da catequização. Os jesuítas, eles eram pessoas da corte portuguesa responsáveis por levar a religião católica para os índios, para esse povo indígena. Eles destruíam a cultura indígena, porque uma das principais formas de dominação de um povo é você acabar com a cultura desse povo e impor a sua cultura sobre essa cultura do povo. O que eu quero dizer com isso? Se eu sou um indígena, tenho as minhas crenças, os meus costumes, os meus rituais, os meus valores, chega um povo na minha aldeia, no meu povoado, e diz que nada daquilo que eu acredito existe, nada daquilo que eu acredito, que eu cultuo tradicionalmente há muitos anos, nada daquilo é válido, e me ameaça, falando que se eu continuar acreditando naquilo eu posso morrer,
e começa a impor uma cultura diferente da minha, no caso, a cultura europeia, portuguesa, cristã, católica, isso foi destruindo a cultura local dos povos indígenas brasileiros, certo? E impondo um processo de dominação sobre esses povos, ok? A gente percebe, então, que no final aqui do século XVII para o XVIII, há uma mudança do eixo econômico do litoral nordestino, né, para o interior do Sudeste, por conta da atividade mineradora de ouro e diamante, certo? E sendo a sede também modificada, transformada e alterada para o Rio de Janeiro, né? Por conta disso, obviamente, né, dessa atividade mineradora, outras muitas atividades secundárias foram sendo desenvolvidas, né, e dependentes dessa atividade mineradora. E com isso também teve uma população crescente de imigração dos portugueses aqui para as terras brasileiras, certo? E também uma expansão do território através do povoamento de áreas correspondentes aos atuais estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, por conta desse atrativo da atividade mineradora. As pessoas foram migrando para onde estava, entre aspas, o dinheiro, a economia, as atividades de mineração, certo? Também tem o que a gente chama das entradas e bandeiras, né? As entradas e bandeiras eram atividades de, como eu posso explicar, de exploração do território brasileiro. Os bandeirantes eram equipes enviadas pela corte portuguesa para adentrar o território brasileiro e descobrir novas terras, descobrir novas riquezas, certo? As entradas eram o mesmo processo. Só que, ao invés de ser financiado pela corte portuguesa, eram grupos particulares, né, de exploradores que queriam adentrar o território brasileiro em busca de novas riquezas, de formar novas vilas, novos povoados, novas colonizações. Ok? Outro objetivo também das entradas e dos bandeiras eram captura de índio. Eles queriam capturar esses índios que estavam dentro do território brasileiro para torná-los propriedades deles, de tornar essa mão de obra indígena uma mão de obra escrava, certo? Eles formavam grupos que partiam de São Paulo para o interior, com o objetivo, como está aqui no slide, de capturar índios para o trabalho escravo nas lavouras de cana-de-açúcar e buscar riqueza nesse interior do Brasil. Eles dominaram os povos indígenas e abriram novos caminhos para o interior. Então, quando a gente falar das entradas e das bandeiras, a gente tem que lembrar isso. Eram exploradores que saíam das regiões litorâneas do Brasil e tinham o objetivo de descobrir novas terras nas partes mais interiores do Brasil, né? E eles faziam isso como? Escravizando indígenas, certo? Uma das formas de descobrir novas terras eram explorando os indígenas, beleza? Já no século XIX, quando o Brasil ele se tornou independente de Portugal e passou então a constituir um Estado soberano, certo? A cana-de-açúcar ela perdeu um pouco a sua posição de importância como o principal produto agrícola e deu lugar a quê? Ao café, certo? Introduzindo algumas áreas aqui do estado onde a gente mora, do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas e São Paulo, ou seja, toda a região sudeste do nosso país, né? Porque a gente sabe que a região sudeste é composta aí por 4 estados: Minas, Rio, São Paulo e Espírito Santo. Beleza? Aqui no século XIX, outra atividade que se destaca é a exploração da borracha lá na Amazônia e também o cultivo de algodão no Nordeste, certo? As vias de acesso ao interior, ou seja, os caminhos, né, podem ser estradas, ferrovias, né, rodovias, ampliaram-se,
né, formando o que a gente chama de primeiros eixos de comunicação e integração desse território brasileiro, porque é um território muito grande que começou a ser explorado pelo litoral, formando vias, rodovias, ferrovias, primeiramente pelo litoral, e depois começaram a adentrar o território brasileiro e construir esses novos meios de acesso às partes mais centrais do Brasil, beleza? E desde 1903, lá no comecinho do século, quando se definiu o limite entre Brasil e Bolívia, no atual estado do Acre, o território brasileiro apresenta os mesmos limites que a gente tem hoje, ok? Aqui a gente vai dar continuidade na próxima aula, porque já foi muito conteúdo, muita informação para vocês, e se a gente continuar falando mais coisa, vai embolar tudo dentro da cabecinha de vocês, tá? A gente dá continuidade aqui à atividade do café, o ciclo do café, na próxima aula. Beleza, gente? Um grande abraço para todo mundo.